Muito bem, 9 horas e 5 minutos, nós estamos de volta com o nosso Conexão News e agora também ao vivo via Facebook para você que nos acompanha. Muito bom dia, né? Estamos ao vivo para todo o Brasil com nossa rádio informativo do Vale Online para você que nos acompanha, né? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Já já a gente traz também os destaques desta manhã do informativo do Vale para você que acompanha a nossa programação. E você já pode perceber que está comigo aqui o nosso convidado desta manhã, né? Hoje nós vamos destacar aqui a participação do presidente do bairro Americano de Lajeado, aonde nós vamos dar sequência, né, ao nosso quadro A Voz do Bairro, né? Nós encerramos na última semana com a participação do prefeito municipal, a segunda rodada, e agora vamos à terceira rodada, ouvindo os presidentes de bairros de Lajeado. E hoje está comigo aqui o senhor Adair Rupental, ele que é o presidente do bairro Americano em Lajeado. Bom dia, Adair, tudo bem? Bom dia, Jeve, bom dia a toda a nossa audiência aí. Estamos aí de novo, vamos falar um pouco sobre o bairro Americano. Que bacana. Adair, conta pra gente um pouquinho como é que é a tua história com esse bairro, né? Como é que foi chegar até o Americano e hoje estar à frente aí deste bairro que é muito grande aqui em Lajeado, né? Sim. Bom, eu tô estabelecido com a minha empresa no bairro Americano fazem 18 anos, completo agora no mês de agosto. Então, ali eu acabei me fazendo novas amizades, reencontrando vários amigos. Eu sou nativo, sou lajadense, né? Então, um dia desses, até um dos vizinhos ali, que mora no prédio onde eu tenho minha empresa, ele me convidou a dizer, olha, tu tem que participar da nossa associação aí, vamos lá e tal. E aí ele acabou fazendo o convite, fui numa reunião, fui em outra, e passei aí vários anos já, nem me recordo exato quantos anos faz, que eu tenho participado ativamente da associação. Que bacana. Antes de seguirmos com o Adair, eu quero lembrar para você que nós estamos... você pode participar com a gente, né? Você tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer para o Adair, você pode fazer através da nossa transmissão via Facebook, como também pelo WhatsApp, né? No 99178-1651, você participa com a gente aqui ao vivo na nossa programação. E aí, Adair, como é que é o relacionamento, né, com essa galera toda aí do bairro Americano? Um bairro que, além de ter uma grande estrutura comercial, também tem uma grande estrutura residencial, né? Isso, o bairro é cortado pela avenida, pela Pasqualini, né? E hoje, então, tem outras vias que ligam com o centro da cidade, que é a Expedicionários do Brasil. Temos aí N empresas, eu até não tenho um levantamento exato, nunca busquei esse dado, mas seria interessante até a gente ter uma ideia de quantos CNPJs tem no bairro. Eu acredito que o número será surpreendente. Porque você vai indo nos prédios comerciais, aí tem meia dúzia de lojas embaixo, são meia dúzia de CNPJs, né? Então, enfim, é um comércio ao lado do outro. Então, temos algumas indústrias de pequeno porte e muitos serviços. O bairro Americano tem muitos serviços e, inclusive, na parte da gastronomia. O bairro até tem um destaque, um incremento, desde pubs, restaurantes. Cada pouco a gente fica sabendo mais um estabelecimento que abriu ali na região. E isso tudo em harmonia com a parte residencial, né? O bairro Americano, tradicionalmente, ele era conhecido por ser um bairro bastante boêmio, né, de Lajeado, principalmente pela Avenida Aquat ali, né? Exato, ali na Aquat começou ali o hoje famoso pub, o Marreta, ele dá o nome do bar que que abriu em 63, em 1963, havia naquele mesmo ponto com o proprietário do prédio, o seu Guido Schneider. Ele tinha ali mas aí era vamos lá, vamos usar a palavra correta, né? Era um boteco da época, né? E hoje tem se não o melhor, um dos melhores pubs de Lajeado, né? Então, aquela noite ali eu abri a minha empresa em 2003, em agosto. E em novembro abriu o Café Virtual, logo na esquina ali onde hoje é o Marreta. Depois o café atravessou a avenida, foi para o outro lado. E aí se seguiu ali, Quiosque Bar, Caminito, houveram uma série de outros estabelecimentos ali. Na via lateral, no Oswaldo Cruz, tivemos ali o Pimentas, que hoje tem o Império da Cerveja, nós temos ali a Pizzaria do João. Então,
foi se transformando o cenário ali e hoje aí o Marreta já está ali há diversos anos estabelecido e sempre lotado, sempre bem movimentado. O Americano tem sido alvo, né, Adair, do constante crescimento de Lajeado, né? A gente percebe que o bairro tem sido uma das apostas e uma das melhores escolhas, podemos dizer assim, para as edificações que estão se erguendo em Lajeado, né? Como que vocês avaliam essa questão ali? O bairro ele tem sido contemplado com os melhores projetos de Lajeado, né? Um Exatamente. exemplo aí que é o colírio aos olhos de todo corretor e todo comprador, eu destacaria o Palácio da Ômega, né? Que são apartamentos duplex com 400 e tantos metros privativos, mais 4 vagas de garagem. Então, é um empreendimento de altíssimo padrão. E tenho certeza que depois desse virão outros ainda melhores, né? Ou tão bons quanto. Houve uma mudança no plano diretor, né? Aquela região da Expedicionários do Brasil para lá, em direção a Liberato Salzano, naquele contexto ali não era permitido altura na construção, era 9 metros o limite. E hoje aquela região toda é altura livre. Então isso vai tornar o bairro cada vez mais vertical. As casas aos poucos vão dando espaço aos prédios. E o pessoal vai ter que se preocupar com uma coisa só, com sol, né? Porque daqui a pouco você constrói um prédio numa posição solar sul. E amanhã ou depois sai um prédio mais alto nos fundos, quando você menos espera, você não vai pegar sol no seu prédio, né? Exatamente. A gente percebe, né, que parece que é uma competição ali por qual é mais alto, né? Exato. E Lajeado está entrando nesse contexto. Nós temos hoje, no bairro Americano, ali, o prédio mais alto do Americano são 22 andares. Então, mas já se cogita, já há comentários de bastidores que tem outros prédios com altura maior previstos ali. Então, vamos assim, ó, o bairro tá, o terreno, cada dia que passa está mais caro, com as mudanças de plano diretor não está complicado construir em terreno pequeno. Então, um terreno 11 por 30 hoje não tem muito valor. Agora, se você juntar dois, opa, já aí sim tem um valor. Então, tá bem bacana, bem interessante. Os melhores prédios de Lajeado, a maior variedade de prédios, apartamentos de todos os padrões, está no bairro Americano hoje. O que acaba dando uma boa selecionada no público também, né? Exato, na qualidade dos moradores que ali estarão, exato. né? A única coisa que a gente fica um tanto carente no bairro é o seguinte, como é um bairro antigo, tá na história de Lajeado, é um bairro que tem aí seus 60, 70 anos, no bairro, com o passar dos anos, não havia legislação, ele foi sendo loteado, assim como a cidade toda de Lajeado foi sendo loteada. Então, no bairro hoje tem muito pouca área verde. Então, nós temos apenas 3 áreas verdes no bairro. Uma delas é a famosa Praça João Zarte Sobrinho, a Praça Papai Noel. Então, temos esta praça ali, que ela não é grande, ela é o tamanho de um quarteirão, ela é em torno de 60 por 60, então não é uma área tão espaçosa assim. E nós temos uma pequena área que fica ao lado da FRUC, para quem entra da BR e se vê ali, nós temos instalado aquela academia, né, a academia ao ar livre, que a prefeitura instalou. E a terceira área verde seria aquela faixa logo adiante ali do canal que passa, né, do engenho, entre o Clube Tiricaça e o bairro Americano ali, aquela área verde, a metade, o lado de cá do córrego, é a área verde do bairro Americano. Mas está lá, precisa de um projeto, de uma revitalização, porque está virado em capoeira, né? A vegetação cresceu e não teve um projeto paisagístico, não teve uma adequação para criar uma qualidade de vida, um conforto, uma pista de caminhada, uma série de coisas que poderiam ser feitas ali e os moradores do bairro com certeza aproveitariam. Então essa é uma busca, um anseio nosso que em algum momento a gente consiga que se faça um projeto, não há um projeto ainda, que se faça um projeto ou que o próprio município tome essa iniciativa, faça um projeto e traga esse benefício aos moradores do bairro, né? Que bacana. Com esse constante crescimento, né, daí vem também as preocupações, né? Sim. E aí a gente entra no quesito reivindicações. O que hoje vocês, como associação de bairro, vocês observam, né, nesse sentido que há de melhora ou de necessidade de ser feito no bairro para que haja uma melhoria mais segura, talvez,
Sim. ou em algo que está sendo muito necessário nesse momento? Não, o bairro tem características específicas, diferente de outros bairros. Vamos lá, primeira característica, todo bairro, nós não temos 1 m² de via de rua que não tenha pavimentação. A pavimentação, essa é uma reivindicação, a manutenção dela. Então, nós temos protocolos encaminhados, cada pouco a gente está buscando isso junto à prefeitura. A prefeitura, em muitos momentos, alega que tem problemas maiores para resolver, mas nós precisamos que o calçamento do bairro, ninguém quer asfalto. Muitas vezes você já deve ter visto isso. Aquela rua ali não está muito legal, a prefeitura vai lá e passa uma camada de asfalto. Não queremos asfalto, isso é unanimidade entre a ala residencial e comercial do bairro. Ninguém quer asfalto, nós queremos o calçamento em boa condição. E aí é um custo mínimo isso, é um custo de mão de obra, um custo apenas de manutenção. E o bairro americano, que eu estava comentando a diferença principal, o bairro americano não tem nenhum serviço público. Nós não temos no bairro americano creche, escola, posto de saúde, não tem igreja, não tem... O que você imaginar, o bairro americano não tem. Então, nós não geramos custo ao município, certo? E o município é responsável por mais de 6% da arrecadação anual do IPTU. Então, no ano passado, se não me engano, ano passado ou retrasado, eu recordo que eu vi um balanço lá do município, onde foi informado que a arrecadação anual é de 31 milhões de IPTU. O bairro americano eram 2.200.000 na época. Então, e isso está crescendo cada vez mais, porque... quanto paga de IPTU um terreno com uma casa antiga? Esse imóvel vai estar avaliado em R$500 mil para fins de IPTU. Aí você tira aquela casa antiga e você constrói lá 20 apartamentos de 1 milhão. Então, olha onde é que vai parar a arrecadação. A arrecadação do bairro ela é extremamente crescente. Se continuar nesse ritmo, daqui a pouco vai bater em 7, 8, 9, talvez até 10% da arrecadação do imposto anual. E a gente não tem diretamente... não é uma queixa, é uma constatação. A gente não tem um retorno para o bairro. Então, nós precisamos de poucas coisas. Nós temos casos ali que são de importunação do sossego, perturbação do sossego. A própria praça, durante a noite, a praça está aberta, assim como todas as áreas verdes da cidade. E ali, jovens, não tem, ao invés de ir para casa dormir, que é o que a gente faz, a gente que trabalha, a gente dorme à noite. O pessoal quer passar a noite acordado ali, às vezes jogando um basquete, às vezes batendo papo, às vezes fazendo outras coisas também que não cabe comentar, e ficam gerando barulho, às vezes levam caixas de som e viram a noite ali. Então nós também temos agora, nas últimas 2 semanas, temos tido um trabalho intenso da Brigada Militar, dando geral em todo mundo, achando droga no bolso, fazendo termo circunstanciado, criando um contexto ali para evitar esta perturbação do sossego. E outra região é ali na beira do asfalto, na beira da 386, que ali é o bairro americano, acima do Rede Super. Nos finais de semana, você já deve ter passado por ali e viu, tem todo um acúmulo de pessoas ali, e o detalhe não é o acúmulo de pessoas. Ainda estamos em tempos de pandemia, certo? Então a aglomeração deveria ser evitada. O que acontece? Você passa ali, tem 100, 200, 300 jovens, e aí a cada 10 metros tem um carro de som, com um som que muitas vezes vale mais que o próprio carro, com volume lá no máximo, no final. Então, durante o dia, você imagina, é sábado, é domingo, você quer descansar, está em casa ali e tal, e daqui a pouco tá aquele batidão, aquele pancadão ali, a poucas quadras, aquilo dá um eco, então isso atinge ali 3, 4, 5 quadras do entorno, vai estar perturbando todo mundo. Então, cada pouco a gente está... Os moradores ali, a gente tem um grupo de WhatsApp muito bem organizado, tem contatos de Brigada Militar e quem mais precisar. Então, cada pouco o pessoal está me ligando, me assinando, tem problema aqui, tem problema ali, tem problema lá. E aí o telefone tem que funcionar, a gente faz a reclamação e a Brigada vem prontamente e faz o seu trabalho. Então, Lajeado carece disso, isso não é uma questão do bairro americano. O bairro americano é alvo, está sendo um pouquinho prejudicado, assim como já foi a região da Univates, da Avenida Piraí e vários outros pontos, o Pico do Oito, a Figueira. Lajeado hoje precisa de um lugar para que os jovens possam ir, possam confraternizar, possam ter o seu lazer.
E eu até penso, sugestão minha, agora, já que estamos falando disso, um local interessante que poderia se criar algo do gênero seria até lá na região daquele Parque de Rodeios. Então, pelo que eu fiquei sabendo, a via de acesso lá vai ser pavimentada agora a curto prazo, então estão se movimentando para tanto. E lá o Parque de Rodeios, o próprio município teria condições de fazer um projeto, fazer um investimento maior e criar ali situações de eventos de final de semana, que normalmente esses eventos que se fala tem barulho, e ali é uma região que não tem adensamento residencial. O bairro Americano tem muito adensamento residencial, o São Cristóvão, o Alto do Parque, o Universitário, tudo tem muito adensamento residencial. Então, ou ainda, a sugestão que eu já dei para muitos, quer fazer barulho, faz na tua casa, não vem fazer na frente da minha casa, né? O que seria mais adequado, né? Exato, exato. A gente percebeu, Adair, durante esse processo que a gente tem ouvido aqui os presidentes, essa é uma das grandes queixas, né? O incômodo, a parte do barulho, né? A perturbação do sossego. E é importante a tua colocação ali próximo ao Rede Super da 386, porque ali tem uma rede de casas no bairro Americano ainda de pessoas bastante idosas também, né? Tem isso, e moradores logo do lado de né? lá, no São Cristóvão, que o barulho ecoa, o som dos carros é muito potente. Então, se ali no bairro Americano chega ali a 3, 4, 5 quadras, o São Cristóvão, que é em aclive, né, aquela área, ali eu acredito que deva chegar a 8, 10 quadras, que o pessoal do lado de lá também é perturbado. E aí fica aquela coisa, eu sei que há tempos atrás havia um problema ali em Carneiros, tinha um sítio ali, uma chácara, que tinham festas de final de semana. E o pessoal do lado de Estrela se incomodava, do lado de lá, né, do rio. E aí ligava para a Brigada Militar. Tu vai ligar para onde? Ah, não, mas tu não é morador da cidade. Aí para o pessoal de Lajeado. O pessoal de Estrela, não, mas isso é lá do outro lado do rio, isso é lá em Lajeado, nós não podemos fazer nada. Sabe, ficava aquela situação. Né? Uma das outras questões que a gente levanta sempre aqui, Adair, é como é a comunicação de vocês, né? E eu acredito que para vocês, com essa demanda de crescimento, fique um tanto quanto mais complicado chegar a todos os moradores, né? Como é que é essa seleção? Vocês captam geram essa comunicação com proprietários ou com os condomínios dos prédios? Nós precisamos melhorar essa formatação. Ela já existe, tá? Nós temos um grupo de WhatsApp, que é basicamente da diretoria, né, dos membros da diretoria e mais alguns moradores que participam, né? Porque nós temos um caso, uma questão cultural aqui de Lajeado, que muitas pessoas estão prontas para reclamar. Reclamar é a coisa mais fácil do mundo. Mas ninguém quer participar de nada. Um exemplo, saindo um pouquinho do assunto, mas que eu acredito que é válido, eu já participei, nesses 20 e tantos anos de profissão, eu devo ter participado de umas 70 ou 80 sessões da Câmara de Vereadores aqui da nossa cidade. Toda terça-feira, 5 horas da tarde, 90% ou mais da população sabe onde fica a Câmara de Vereadores. Eu já participei de umas 10 sessões, que tirando os vereadores e os seus assessores, eu era o único cidadão presente. Só eu. Eu era o único curioso, intrometido, sei lá. Estava só eu lá. Cadê o resto do povo? E ali estavam sendo votados leis, projetos, debatidos situações que afetam a nossa vida. Então, as pessoas têm que entender isso. Você tem que participar dessas situações. Então, o que a gente precisa fazer, você citou um bom exemplo, como nós temos muitos prédios na cidade, nós vamos ter que ir lá pelas tantas convocar os síndicos destes prédios. Eu sou síndico do prédio que eu moro, então a gente vai ter que convocar esses síndicos para haver essa melhora da comunicação. E na sequência, a gente tem algumas outras ideias, alguns outros projetos, para tentar cada vez mais ampliar essa comunicação, porque o problema é o quê? Lajeado não é mais uma cidadezinha pequena, Lajeado hoje está grande. O exemplo, a prefeitura municipal. É fácil reclamar da prefeitura, mas a prefeitura não vai adivinhar que queimou a lâmpada na frente da tua casa. A prefeitura não vai adivinhar que cedeu o calçamento, entupiu o bueiro, aconteceu isso, aquilo. E as pessoas reclamam para o vizinho, ou ainda, agora acho que mudou um pouco isso, se acalmou, mas há tempos atrás, ao invés do pessoal ligar na prefeitura e falar da lâmpada queimada, ligavam na rádio.
Ligavam na rádio, queimou a lâmpada aqui, blá, blá, blá. E a rádio noticiava, mas a prefeitura não estava sabendo daquilo. Então, esse é o desafio, é isso que as pessoas têm que entender. Você tem que fazer a sua parte. Quer fazer algo útil? Queimou a lâmpada, entupiu o bueiro, deu problema no calçamento, na calçada, seja o que for. Liga. Quer desgalhar uma árvore, a prefeitura recolhe a vegetação, móveis antigos, tem um monte de serviço que a prefeitura faz. Mas você tem que usar o telefone, você tem que fazer o contato. Não adianta reclamar para o vizinho, reclamar na fila do mercado. Faz o que tem que ser feito. Então, no bairro ali, especificamente, nós temos também um mailing, né? Temos lá 100 e tantos e-mails cadastrados. Então, de tempos em tempos, quando a gente vê a necessidade, a gente dispara um e-mail avisando o pessoal, vai ter uma reunião de condomínio, tem tal situação, mandem sugestões. Então, há uma boa comunicação, mas ela pode ser ótima, ela hoje está boa, na minha opinião. Então, a gente está buscando isso, a gente vai estar melhorando isso. Até agora, na próxima terça-feira, às 19 horas, a gente vai ter uma reunião da nossa associação e vai ser na sede dos funcionários da CE. Ali do lado do prédio que era da CE, que foi demolido, no cantinho lá tem uma sede, então na terça a gente vai ter uma reunião para debater alguns assuntos ali pertinentes ao bairro. Que bacana. Hoje a associação tem se reunido somente nesse local ou almejam um espaço específico? Nós gostaríamos de ter um espaço específico, esse espaço ele é cedido, ele é emprestado. Muitos bairros têm campo de futebol, tem quadras esportivas, tem ginásio, tem salão comunitário, tem todos os serviços, como eu comentei antes. E o bairro Americano, além de não ter áreas verdes, que conforme eu falava, a cidade foi crescendo, as áreas foram sendo fracionadas e não foi deixado áreas verdes. Por isso que só sobrou a Praça João Zé Sobrinho, ali no meio. Ainda bem que sobrou ela, senão ali teria meia dúzia de casas ou prédios, sabe-se lá. Então, nós não temos sede, não tem como a gente fazer nada, não tem como criar alguma atividade comunitária, não tem muito o que fazer. O que a gente faz quando o clima contribui, a gente até faz uma reunião ao ar livre na própria praça. A gente se junta ali um final de tarde, debate alguns assuntos e pronto. Mas se chover ou tiver frio, estamos na rua, não temos sede. Esse espaço ali ele é cedido pelos funcionários da CE. Que bacana. Uma das observações que a gente faz, né, e até é um motivo de observação, né, nesse sentido, a praça ficou literalmente cercada por prédios, né, a praça Exato. Que é o principal ponto ali. E a gente observa o grande acúmulo de pessoas no final de semana, né? Sim, a praça ela tem uma característica que o pessoal vem de todos os bairros de Lajeado para trazer seus filhos para brincar. Tem brinquedos em bom estado, a praça tem um visual agradável, a gente tenta, dentro do possível, mantê-la o mais limpa possível. A própria vegetação, tinha uma vegetação muito antiga, tinha árvores mortas ali, que o Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura foi lá e cortou. Uns 2 meses atrás, a gente foi lá e plantou a compensação na própria praça. Então, não adianta a gente adensar demais, não adianta fechar de vegetação a praça. Mas a gente fez essa compensação no próprio local, deu para fazer. Então, porque daqui a pouco, quanto mais fechado for, o detalhe é a praça de dia e de noite. De dia, ela é a praça que tem a característica mais residencial da cidade. Então, todo mundo leva seus filhos lá para brincar, que é bacana, é perto, é seguro, várias coisas. Agora, à noite, no momento que anoiteceu, não é legal que a praça esteja fechada de vegetação, porque vai acontecer coisas que, como eu comentei antes, a história da perturbação do sossego. Nós queremos, inclusive, nós estamos estudando as possibilidades, colocar câmeras em toda a praça, dobrar a iluminação, fazer uma limpeza, uma poda parcial da vegetação, deixar o mais aberto, o mais limpo possível, para evitar ali o ajuntamento, o acúmulo de pessoas que não fazem o uso da praça como deviam. A praça tem a sua finalidade e essas pessoas não fazem esse uso para a finalidade dela. Que bacana. Mais alguma reivindicação que o senhor acha pertinente colocar aqui, Adair? Não é uma reivindicação, é um comentário de uma ideia que foi nos dada agora há poucos dias, numa conversa.
Nós vamos tentar criar uma gestão para essa praça, né, pela importância dela, pela característica, uma gestão, uma parceria com empresas para tentar ter, inclusive, durante o dia, e vamos ver medidas para como se faz à noite, criar uma situação de administração dessa praça. O município não tem feito isso, não vê viabilidade nisso, então nós vamos ter que tomar para nós esse compromisso, essa responsabilidade e criar ali uma situação para oferecer algo ainda a mais do que é oferecido hoje para os frequentadores. Então estamos bolando isso, fazer uma parceria com algumas empresas de porte do bairro e dar esse benefício, esse conforto aos moradores. Alguma conquista que vocês tenham realizado já ou que o bairro conquistou que seja importante colocar aqui? Deixe-me pensar. Bom, basicamente a história do bairro ela se resume a isso, essas buscas pelas melhorias, pela manutenção da pavimentação, os momentos de perturbação do sossego, sermos ouvidos, sermos atendidos. Não, assim, o trabalho é constante, então foram diversas pequenas contemplações, né? Fizemos um pedido há um tempinho atrás, uma sugestão nossa ao município, foi negado, faz parte, não temos como ser atendido em tudo. A gente sugeriu, solicitou ao município que desapropriasse este terreno específico onde é que ficava a sede da CE. A gente fez esse pedido, em função de aquilo ser alvo de uma ação de uso capião entre as empresas de energia. E aquilo do tipo, o que é um processo de uso capião? É tomar sem pagar. Opa, na minha opinião, o município deveria intervir ao processo, vai lá, o município desapropria e deixa eles terminar a briga deles. Quando terminou a briga, faz algum acerto, seja qual for. Então, sempre quando se fala em desapropriação, vale o valor venal do imóvel, né? E o valor venal, o valor para fins de IPTU, normalmente é desse tamanho, o valor do imóvel é maior. Então, sei lá, eu via isso como algo muito viável. Me decepcionei, fiquei triste com essa questão específica no momento que, poucos dias depois, normalmente a prefeitura não responde os protocolos, aquele foi respondido com um não. Então, paciência, faz parte do jogo. Muito bem. Gente, 9 horas e 32 minutos agora. Antes de encerrarmos aqui com hoje a presença do Adair Rupental, ele que é o presidente do bairro Americano, né, no nosso projeto especial aqui A Voz do Bairro. Breve vamos estar trazendo mais uma vez o prefeito aqui, Marcelo Calmo, para falar sobre essa última rodada de conversa que nós estamos tendo com os presidentes de bairros, né? E aí ele sempre tem colocado aqui os seus apontamentos, as suas orientações, né, do que está sendo feito. Uma vez que ele também tem ouvido, né, os presidentes lá no seu gabinete num projeto que também muito parecido com o nosso aqui, né, ouvindo os presidentes de bairro lá e sabendo então como andam as demandas de cada bairro. Já chegou a vez de vocês de participar lá, Daí? Já participamos. Mas é aquela coisa assim, é que são situações que se repetem. Os pedidos a gente manda e o atendimento deles não é como deveria, sabe? A gente sabe que a cidade é grande, mas o município tem um compromisso com seus bairros. O trabalho que as associações fazem, os integrantes das diretorias, é um trabalho 100% voluntário. Como nós não temos nada ali no bairro, não temos sede, não temos nada, a cada reunião que a gente faz é feita uma ata. Essa ata tem que ser registrada, isso gera uma despesa. Não é uma despesa enorme, mas sabe como é que a gente faz para pagar essa conta? Os mais bem dispostos botam a mão no bolso, puxam 50 ou 100 reais e doam para a associação. Aí a associação tem fundos para fazer pagamento dessas taxinhas, dessas despesas, pagar contador, fazer declaração do imposto de renda. Então, é danado essas situações. A gente espera mais do município e, digamos, essa proporção não é apropriada, na nossa opinião. Uma recomendação que para quem está nos ouvindo aí, uma sugestão que eu daria, que as pessoas participem das suas associações. Você não precisa ir em todas as reuniões, você não precisa, o exemplo que eu dei da Câmara de Vereadores, não tem que ir toda semana na Câmara de Vereadores, mas de vez em quando é saudável você ir, você se inteirar do que está acontecendo. O que acontece demais na cidade sobre qualquer evento,
são criadas versões. Se você está presente, você sabe o que de fato aconteceu. Você não vai aquilo que acontece na sabedoria popular. O que é sabedoria popular? É o diz-que-diz-que. É aquilo, eu acho isso, eu acho aquilo. As pessoas pegam a sua opinião sobre um fato que elas não têm conhecimento e saem divulgando como se verdade fosse. Exatamente. E não é. Então, as pessoas devem participar das associações. As associações estarão mais fortes, terão mais autoridade, mais poder. Não que seja algo, não estamos falando de empoderamento, mas também não pode ser aquela coisa. É do tipo, se eu vou lá na frente da prefeitura reivindicar, levantar uma bandeira, brigar por algo, eu sozinho, é uma situação. No momento que vão 5 ou 10 associações, opa, já mudou a figura. No momento que vão todas as associações, ou como nós temos aqui em Lajeado e funciona muito bem, nós temos o centro de apoio para todas as associações de moradores. Então, o centro de apoio nos representa, o centro de apoio é a base, é a aliança de todas as associações. Então, as pessoas precisam participar das suas associações. Não adianta ficar reclamando da prefeitura, tem bairros que tem posto de saúde, o pessoal vai lá, eu já ouvi relatos não recentes, é claro, não tinha médico, não tinha remédio, não tinha isso, demorou 2 horas. O pessoal para reclamar está sempre pronto, mas para tentar participar, tentar evitar, tentar melhorar algum serviço, é melhor prevenir do que remediar. 99% das situações que acontece, que sai no jornal, que sai na rádio, são situações onde as pessoas estão remediando aquilo que elas poderiam ter prevenido, desde que tivessem participado. Então, o bairro Americano, eu não tenho o número exato hoje, mas o bairro deve ter pelo menos 3.000 moradores. A nossa associação, ela é composta, assim, oficialmente, os cargos estão preenchidos, mas tipo as nossas reuniões é lá, 10 pessoas, 12 pessoas. Nós fizemos 2 reuniões lá que chegou perto de 20 pessoas. Então, mas aí era o pessoal que estava bravo com alguma coisa e veio lá para reclamar, e depois não apareceram mais. E isso não é só no bairro Americano, é em todas as demais associações. Então, as pessoas, a nossa comunidade, você quer ter qualidade de vida, você quer ter o seu bairro em dia, participe da sua associação. Todos os bairros de Lajeado têm associação. Que maravilha, uma importante mensagem aí, né? E antes de encerrarmos, Adair, eu gostaria que você deixasse a sua mensagem, né? Para os moradores, as pessoas que são integrantes do bairro Americano, e também aos nossos ouvintes e telespectadores que nos acompanham neste momento. É nessa linha do que eu acabei de comentar, né? As pessoas precisam participar, a qualidade de vida, você tem que contribuir, não vai ser a prefeitura que vai cuidar o fulano mora na rua tal, no bairro tal. Então, participe disso, participe dos projetos, se envolva nessas questões e o resto acontece por conta própria. O nosso bairro Americano é um bairro muito aprazível, muito agradável, pertinho do centro. Então, não tem serviços ali, no centro tem, nos outros bairros tem, ok. Alguma coisa se quer no bairro? Sim, estamos estudando, elaborando o que precisa de fato no bairro, e aí nós teríamos sempre o problema que não tem lugar para colocar isso, né? O bairro em si hoje, em termos residenciais, como a gente comentou, tem os melhores prédios de Lajeado. Você tem lá apartamentos para compra de 2, 3 dormitórios aí de excelente qualidade, uma variedade muito ampla, né? Então nós temos ali alguns prédios com apartamentos de 4 dormitórios, coberturas, enfim. E está ali, você vai estar pertinho de tudo, a vista panorâmica. O bairro Americano tem um relevo relativamente alto, então tem uma vista panorâmica excelente. O nosso vale é muito bonito, a nossa região, a nossa cidade é muito bonita. Então, o bairro Americano é um local... quando eu instalei a empresa ali há 18 anos atrás, o bairro Americano ficava no meio da cidade, na época. E como a cidade cresceu bastante, o meio da cidade hoje está lá no bairro Montanha. Então, para você ver o adensamento da cidade, o quanto a cidade cresceu nesses 20 anos aí. Muito bem. Adair Rupental, quero agradecer demais a sua presença aqui nessa manhã, né, ter atendido o nosso pedido, conseguindo espaço aí na tua agenda para estar aqui com a gente, participando do nosso programa Conexão News, principalmente neste projeto A Voz do Bairro, onde a gente fica conhecendo, né, um pouquinho do que acontece
nos nossos bairros aqui em Lajeado. Então fica aqui o nosso agradecimento, né, pela disponibilidade de estar aqui conosco nesta manhã. Perfeito, agradeço em meu nome e em nome da Associação dos Moradores do Bairro Americano pelo espaço e pela atenção. Muito obrigado. Muito bem, gente. Olha só, a gente encerra neste momento a transmissão via Facebook para você que está nos acompanhando. Obrigado a todos vocês que mandaram aí as suas observações. E claro, né, sempre que você tiver alguma dúvida, né, tiver alguma sugestão, manda para a gente aí que a gente manda também lá para daí, né, se for alguma coisa pertinente ao bairro Americano, manda para a gente que a gente entrega aí para os presidentes de bairros que estão participando conosco neste projeto A Voz do Bairro. Então, agradecendo você que nos acompanhou pelo Facebook, e a gente segue